Fala galera, então continuando a história deste casaco, a história, na verdade, de uma amizade. E então nós nos sentamos à mesa, né, e almoçamos, um almoço com muitas coisas naquela mesa, né, e várias conversas. E no término do almoço, né, a dona Leopoldina saiu para levar os pratos para lavar, né, na pia, e a minha esposa até acompanhou, levou, ajudou, né, ficou eu e o B na mesa a conversar com o seu Chico, e a conversa vai, a minha esposa voltou, a dona Leopoldina continuou lá na cozinha, e até então tudo bem. E aí nessa conversa, não sei porquê, a Lu, a minha esposa, perguntou até para ele, e a data do aniversário da dona Leopoldina? E ele assim, se ela tiver a vontade, ela fala. E ok, daí eu perguntei, tá, e a sua data de aniversário? E ele assim, pá, se calhar é hoje. Isto é, nós estávamos ali, comemorando o aniversário dele, os únicos convidados, num domingo, para um almoço. A honra que eu senti e ao mesmo tempo um frio na barriga, porque por vários momentos, e foi por muito pouco, é porque o nosso domingo ele é muito corrido, mas por muito pouco eu não cancelei esse almoço. E aquilo mexeu bastante comigo, me fez refletir em várias coisas, me fez refletir naquilo que eu estava sendo na vida daquele homem, né? O que representava a nossa amizade, o que eu estava fazendo de diferente para honrar aquela vida. E naquele momento onde parece coisa de filme, mas foi naquele momento que a gente fez essa pergunta para ele, a sua esposa vem com um bolo de aniversário. Não apenas ele fez um almoço, mas ele se deu o trabalho de comprar um bolo de aniversário para brindar o aniversário dele. E eles não são tão chegados, eles não eram tão chegados em bolos. E pronto, nós ali terminamos o almoço, cada um, pronto, nós fomos para nossa casa e tal, e a vida que se seguiu. Depois daquilo eu tive várias oportunidades, eu pude conversar com ele sobre a guerra em Moçambique, da qual ele participou, das pescas com dinamite, quando ele fugia, né, do acampamento para ir comprar alguma coisa, também várias histórias sobre a equipa de ciclismo que ele frequentou, que ele participou, que ele competiu, né? São várias histórias, pude ver vários álbuns de fotos, podemos conversar sobre famílias, né? E, cara, foi muito... E assim, estreitou os laços. E passado alguns meses ele teve uma grande piora. Mesmo assim, no começo dessa piora ele continuou ainda a trabalhar, muitas vezes saindo com este casaco. E ok, as coisas foram ficando mais difíceis, até que final de dezembro de 2019, ele ficou de cama, e eu visitei ele algumas vezes, eu conversei com ele algumas vezes, e em janeiro ele tinha que esperar, tinha toda uma situação, e em janeiro ele foi no hospital e ele ficou então internado. Nós até se programamos e tínhamos colocado como meta ir visitar ele num domingo, a gente não foi visitar naquele domingo. Na quarta-feira também a gente gostaria, não conseguimos, e daí na quinta-feira de manhã a sua esposa veio nos dizer que ele tinha falecido, que eu não iria mais ver o meu amigo. Eu conto essa história com um pouco de tristeza, no sentido de que, como eu falei no primeiro vídeo, eu vi ele muito mais do que eu se doando a essa amizade. E eu me pergunto, o que eu fiz a mais?
Isso é, eu não me vejo, eu não vejo que eu valorizei como talvez ele tenha valorizado. Para vocês terem noção, ele limpou todo o quintal, mesmo nesses últimos períodos, ele limpou todo o quintal da nossa casa na frente, e nos canteiros ele plantou várias verduras, frutas, legumes. E eu pergunto, talvez eu poderia ter dado muito mais para ele. Poderia ter dado mais perto, poderia ter falado outras coisas para ele, poderia ter, como cristão, ter falado mais do amor de Cristo para ele. Sim, eu falei, sim, eu orei por cura, sim, numa dessas visitas eu orei com ele, mas eu vejo que eu poderia ter feito muito mais. E a palavra que eu gostaria de deixar até para você que tá assistindo esse vídeo aquela questão óbvia, em primeiro lugar, que, valorize quem está do seu lado. E mais do que isso, talvez, se você é cristão, você acha que você precisa alcançar multidões. Mas comece alcançando quem está do seu lado. Comece a dar carinho a quem está do seu lado. Assim que o seu Chico foi enterrado, um dia depois, a dona Leopoldina, sua esposa, a qual muitas vezes ela ainda chora conosco, a qual se sente sozinha, e nós sabemos que nós temos uma missão com ela, de estarmos junto dela, porque ela não tem ninguém. E ela veio e, além de tantas outras roupas, ela me deu esse casaco. E esse casaco ele representa muito, porque quando eu olho para ele, eu vejo força, eu vejo garra, eu vejo um homem que não se deixou abater. Em nenhum momento ele se deixou abater. Ele sempre foi um guerreiro em pé. Ele não se entregou. Então, quando eu olho para esse casaco, eu vejo que realmente eu posso dar muito mais do que aquilo que eu tenho dado para os meus amigos, para a minha família. Quando eu olho para esse casaco, eu vejo que, sim, eu posso dar mais um passo. Quando eu estou cansado, eu posso andar mais uma milha. Quando eu acho que eu não consigo mais, continuo andando, porque eu ainda consigo ir mais longe. Então que você também possa, de alguma forma, ter sido tocado por essa história, para que você entenda que não é uma historinha, é de fato algo que aconteceu. Que você não olhe para as circunstâncias difíceis que talvez você esteja vivendo hoje como se aquilo fosse definir a sua vida. Não. Se levante, pegue a sua espada, vai para a guerra. Você vai conseguir. Não se deixe abater e faça a diferença para todas aquelas pessoas que estão à sua volta. Alcançando essas pessoas, você irá alcançar multidões. É isso, faça a diferença. Você tem o hoje para fazer, você não tem o amanhã e o ontem já passou. Faça hoje a diferença na vida das pessoas. Valeu!